O Egito Antigo em 10 curiosidades surpreendentes. O Egito Antigo é uma das civilizações mais marcantes da história da humanidade. Situado às margens do rio Nilo, esse império durou mais de 3.000 anos, e deixou marcas que atravessaram os séculos, pirâmides, templos, múmias e uma cultura cheia de mistérios. Mas, além daquilo que todos já ouviram falar, existem fatos menos conhecidos que revelam o quão avançados e peculiares eram os egípcios. Neste vídeo, vamos explorar 10 curiosidades surpreendentes sobre o Egito Antigo que talvez você nunca tenha ouvido falar. As pirâmides não foram construídas por escravos. 1 minuto. A ideia de que milhares de escravos ergueram as pirâmides vem principalmente da tradição bíblica e de filmes de Hollywood. Mas a arqueologia moderna mostra outra realidade. Escavações perto da pirâmide de Gizé revelaram vilas de trabalhadores, com casas organizadas, áreas de descanso e até restos de refeições, que incluíam carne bovina e peixe. Esses trabalhadores eram camponeses egípcios convocados pelo Estado em épocas de cheia do Nilo, quando suas plantações ficavam submersas. Recebiam pagamento em comida, roupas e até assistência médica. Isso mostra que a construção das pirâmides foi uma mobilização nacional, organizada e planejada, não uma exploração brutal de escravos. 2. O rio Nilo era o coração do Egito. 1 minuto. O Egito era chamado de dádiva do Nilo por Heródoto, o historiador grego. Esse rio era a principal razão da existência da civilização. Todos os anos, as cheias do Nilo inundavam as margens e deixavam um solo fértil, permitindo a agricultura em meio ao deserto. Essa previsibilidade transformou o Egito em um império agrícola próspero. O Nilo também era uma via de transporte fundamental. Barcos carregavam grãos, pedras e pessoas, ligando o Alto e o Baixo Egito. Além disso, o rio tinha importância religiosa, sendo visto como uma dádiva dos deuses. Sem o Nilo, simplesmente não haveria Egito. 3. A escrita hieroglífica não era usada no dia a dia. 1 minuto. Quando pensamos no Egito, logo lembramos dos hieróglifos, mas eles não eram a forma de escrita mais comum. Os hieróglifos eram usados em monumentos, templos e tumbas, como uma escrita cerimonial, carregada de símbolos sagrados. Para assuntos práticos como contabilidade, cartas ou contratos, usavam-se duas formas simplificadas, o hierático e, mais tarde, o demótico. Essas versões eram mais rápidas e funcionais, adaptadas para papiros. Isso mostra como os egípcios dominavam diferentes níveis de escrita, de um sistema altamente artístico e simbólico a registros do dia a dia. 4. A medicina egípcia era surpreendentemente avançada. 1 minuto. Entre as civilizações antigas, o Egito se destacou pelo conhecimento médico. Há papiros que descrevem tratamentos para ferimentos, fraturas e até doenças intestinais. Eles utilizavam mel como cicatrizante, ervas medicinais como aloe vera, e sabiam fazer suturas em cortes profundos. Há também evidências de cirurgias simples e próteses rudimentares. Apesar da mistura entre ciência e magia, afinal, muitos tratamentos incluíam rezas aos deuses, não podemos ignorar que havia um grande conhecimento prático acumulado. Muitos desses saberes influenciaram os gregos, que mais tarde herdaram e desenvolveram a medicina. 5. A mumificação não era igual para todos. 1 minuto. A imagem que temos de múmias douradas é apenas uma parte da história. O processo de mumificação completo, que incluía a remoção dos órgãos internos, uso de resinas e envolvimento com linho, era reservado a faraós, nobres e pessoas muito ricas. O povo comum, em sua maioria, era enterrado de forma simples, em covas no deserto. O clima árido ajudava a preservar os corpos naturalmente. Existiam diferentes níveis de mumificação, dependendo da riqueza da família. Isso mostra que o ritual de preservação do corpo estava ligado não só à religião, mas também à posição social. 6. As mulheres tinham direitos incomuns para a época. 1 minuto. Enquanto em muitas civilizações antigas as mulheres eram quase sem direitos, no Egito elas tinham uma posição mais elevada. Podiam herdar bens, possuir terras, se divorciar e até administrar negócios. Algumas chegaram ao poder máximo, como a faraó Hatshepsut, que governou por mais de 20 anos, trazendo prosperidade ao Egito. Outras rainhas como Nefertiti e Cleópatra, também marcaram a história. Essa relativa igualdade fazia do Egito uma sociedade única para sua época, embora ainda houvesse diferenças sociais entre classes e gêneros. 7. Animais eram considerados sagrados. 1 minuto. Os egípcios viam nos animais a representação de deuses.
O gato era associado à deusa Baste, e sua morte podia ser motivo de luto familiar. Crocodilos eram ligados a Sobek, o deus da força e fertilidade. Falcões simbolizavam Horus, o deus do céu. Essa devoção era tão forte que milhares de animais foram mumificados e depositados em templos como oferendas. Essa ligação entre religião e natureza mostra como o Egito via o mundo natural como extensão do divino. 8. Cosméticos e perfumes eram parte do dia a dia. 1 minuto. O cuidado pessoal tinha grande importância no Egito. Tanto homens quanto mulheres usavam maquiagem. O famoso delineado preto nos olhos, feito de col, não era só estético. Acreditava-se que protegia contra o sol e prevenia infecções. Perfumes eram produzidos a partir de óleos e ervas, usados em banquetes e cerimônias. Perucas e barbas postiças também eram comuns entre os nobres, muitas vezes associadas ao status social. Higiene, beleza e religião se misturavam em práticas que ainda influenciam a cultura moderna. 9. O calendário solar egípcio influenciou o mundo. 1 minuto. Os egípcios foram pioneiros em desenvolver um calendário baseado no ciclo solar. Dividiram o ano em 365 dias, organizados em 12 meses de 30 dias, mais 5 dias extras dedicados a festivais religiosos. Esse sistema não era perfeito, mas era muito mais preciso que os calendários lunares usados em outras partes do mundo. Ele ajudava a prever as cheias do Nilo, essenciais para a agricultura. Esse modelo, com adaptações, serviu de base para o calendário juliano e, posteriormente, para o calendário gregoriano, que usamos até hoje. 10. As pirâmides brilhavam no deserto. 1 minuto. As pirâmides que vemos hoje são ruínas de sua antiga glória. Originalmente, eram cobertas por blocos de calcário branco polido, que refletiam intensamente a luz do sol. Durante o dia, podiam ser vistas a quilômetros de distância, como montanhas reluzentes no deserto. Algumas teorias sugerem que à noite, sob a luz da lua, também brilhavam suavemente. Esse aspecto reforça a ideia de que as pirâmides não eram apenas túmulos, mas símbolos do poder e da divindade dos faraós, projetados para impressionar e durar por toda a eternidade. O Egito Antigo não sobrevive apenas em livros de história. Ele vive na nossa cultura, na arquitetura, na ciência, no calendário e até mesmo em hábitos do dia a dia. Conhecer essas curiosidades é entender como um povo que viveu há milhares de anos conseguiu ser tão inovador, criativo e influente. Entre todas essas curiosidades, qual delas mais te impressionou? Conte nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais vídeos de história e ciência.